A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Diácono Peter Zucchi, vou acompanhá-los nesse momento de estudo e aprofundamento da palavra do Senhor. E estou aqui, claro, sempre muito bem acompanhado do nosso pastor, do nosso professor, Mário Souza. Paz do Senhor, pastor Mário. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão Peter, irmão Jairo, enfim, a nossa equipe que aqui está trabalhando com todo prazer para levar a você esta programação com uma excelente qualidade de som e imagem. Irmão Jairo está ali nos ajudando, nos auxiliando nisso aí. Sem ele seria impossível esta programação, viu? Deus abençoe a você que está agora nos acompanhando e que nos acompanhará durante toda esta semana, porque o assunto está quente, está muito palpitante, né? Lição essa que estaremos estudando no próximo domingo, dia 10. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio do ano da graça de Deus de 2026. Estaremos falando sobre o nascimento de Isaac, a promessa de Deus cumprida na vida de Abraão e de Sara. Interessante, né? Sara dando à luz a Isaac. E falando em Sara como mãe, no próximo domingo, dia 10, será o dia das mamães comemorada neste país. Daqui queremos mandar nossa saudação sincera, nosso abraço afetuoso e fraterno a todas as mulheres de nossas igrejas espalhadas por este Brasil afora e fora dele também. Aquela que são mães já de filhos, algumas com muitos filhos, outras com poucas, outras esperando nenéns, né? E também vai a nossa palavra para aquela que ainda não tem, mas certamente a promessa de Deus, de alguma forma, se cumprirá na sua vida. Enfim, mãe está falando de mulher. Mulher é uma dádiva de Deus que Ele concedeu para as nossas famílias, não é verdade? Então, é por meio da mulher que todos nós viemos ao mundo. E ela não somente deu a luz a cada um de nós, como também nos ensina, nos instrui nas primeiras palavras, quando começamos a andar, crescer, enfim, sempre a mãe por trás de todas as coisas, né? Deus abençoe a todas queridas mamães no seu dia, que será no próximo domingo, dia 10. Agora volta ao microfone o irmão Peter, que vai estar dando, né, os avisos da semana e já entrando direto na lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos localizados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, com cultos durante toda a semana para que você possa nos fazer uma visita. De segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, nós temos a consagração com o círculo de oração, um momento abençoado de oração, de ministração da palavra, de comunhão. Às terças-feiras, 19h30, nós temos o nosso culto de doutrina aqui no nosso templo. Quinta-feira, também às 19h30, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis que tem abençoado a vida de muitos irmãos. E aos domingos, 8h30 da manhã, a nossa amada Escola Bíblica Dominical, com diversas classes de homens, mulheres, crianças, casais. Venha também visitar a nossa maravilhosa EBD. E às 17h45 nós iniciamos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Além disso, durante toda a semana, meio-dia, nós temos um momento de oração, que é feito pelo nosso pastor presidente, o pastor Elvis Rocha, lá no YouTube. Aproveite e verifique se você está curtindo os conteúdos aqui da ADCI, verifique se você está seguindo os nossos canais, tanto no YouTube como também no Instagram. Lá no ADCI, no Instagram, também o canal do nosso pastor presidente, o pastor Elvis Rocha, e do nosso pastor Mário Souza. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, que vai ser ministrada no dia 10 de maio de 2026. Dia das Mães fica aqui
a nossa homenagem da Assembleia de Deus de Coqueiral de Itaparica a todas as mulheres e mães que nos sustentam em oração, que nos mostram os caminhos do Senhor. Que Deus abençoe, guarde e ilumine vocês a cada dia, tá bom? Fica aqui a nossa homenagem a vocês. Estudaremos hoje, então, a lição de número 6, ministrado no dia 10 de maio, cujo título é O Nascimento de Isaac. O textuário está em Gênesis capítulo 18 e versículo 14. E assim diz o textuário: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Verdade prática. Deus é onipotente, e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 21, versículos de 1 a 7. E assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Os objetivos da lição. Primeiro objetivo: mostrar que Sara teve de lidar com as consequências de sua impaciência. Segundo objetivo: refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. E terceiro, expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Introdução. Nesta lição, veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90 quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que, quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados, irmãos, amigos, companheiros em Cristo, mais uma vez, a paz do Senhor. O impossível aconteceu. Sara, aos 90 anos, deu à luz a Isaque. Abraão, com 100 anos, vê o seu filho nascer, com total e inteira intervenção de vida. Olha bem o termo aqui do capítulo 21. Deus visitou Sara. Porque humanamente era impossível. Lendo Romanos capítulo 4, leia o versículo 19, versículo 20. Vocês entenderão que Abraão estava amortecido neste aspecto. Não era diferente com Sara. Impossível completamente. E aqui quero fazer uma observação interessante. No caso de Sara, a impossibilidade duplicava. Por quê? Primeiro, a sua idade. Segundo, Sara era estéril. Vocês estão entendendo? A mulher estéril não tem idade. Simplesmente ela não vai gerar, se Deus não intervir. E o que é interessante é que tem alguns casos na Bíblia semelhantes, na própria família de Sara e de Abraão. Lembram-se de Rebeca, a mulher de Isaque? Também estéril. A exemplo, né, da sua sogra. E a Bíblia diz que Isaque orou e Deus abriu a madre de Rebeca. Para vocês terem uma ideia, quando Isaque casou-se com Rebeca, ele tinha 40 anos.
E quando Jacó e Esaú nasceram, Isaac estava com 60 anos. Veja que foram 20 anos de espera. E foi necessário Isaac orar para que Rebeca desse à luz. O mesmo aconteceu, né, certamente com a mãe de Sansão. Lembram-se de Isabel, a mãe de João Batista? Também era estéril. E assim, outras mulheres existiram na Bíblia nestas condições. Mas no caso de Sara, além do seu lado estéril, né, estava com 90 anos. Então veja que a dificuldade duplicou. E existe alguma coisa difícil para Deus? Está provado aqui que não. E o anjo Gabriel disse isso para Maria, que no caso de Maria já era outra situação, né? Que Maria era virgem. E ela disse: como acontecerá isso se eu não conheço o varão? E ele disse: olha, para Deus não há impossível. Virá sobre ti a sombra do Altíssimo. Então observe, irmãos, que Deus intervém. Não existe termo difícil, impossível para Deus. Tudo ele pode porque ele é onipotente. Ele é todo-poderoso. Então, o que aconteceu na vida de Abraão, na vida de Sara, foi realmente a prova, né, da soberania e do poderio do Senhor nosso Deus. E é sobre este e outros assuntos que estaremos aqui estudando na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos então ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, as consequências da impaciência de Sara. Se divide em 3 subpontos. O primeiro subponto é o nascimento e o nome do filho da promessa. O segundo, Ismael zomba de Isaac. E terceiro, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Primeiro subponto, o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho, conforme vemos em Gênesis 21:3. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Gênesis 17:19. Isaac, no hebraico, significa riso. Certamente porque, ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. Gênesis 17:17. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Gênesis 18, de 12 a 14. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Segundo subponto, Ismael zomba de Isaac. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Gênesis 21:9. Terceiro subponto. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento, por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. Gênesis 21:10, pastor Mário Souza. Neste primeiro ponto, qual é o título? As consequências da impaciência de Sara. Observem, as consequências da impaciência de Sara. Quais foram as consequências? De uma só vez, os subtítulos. Primeiro, o nascimento e o nome do filho da promessa. Segundo, Ismael zomba de Isaac. E terceiro, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Então, já vou começando a falar pelo segundo subponto.
Porque quando a criança nasceu, se para Sara e Abraão foi um motivo de grande alegria, para Ismael e para sua mãe Agar, motivos de zombarias. E por que eles zombaram? Justamente pela idade dos pais, certamente. O pai com 100, a mãe com 90, dois idosos, bem velhinhos. Ismael tinha aqui nessa época, irmão, já 14 anos. E o que é interessante, que Ismael repete o que sua mãe, a Agar, fizera quando engravidou de Abraão. Porque quando Sara deu Agar por mulher a Abraão, quando ela engravidou, ela menosprezou sua senhora e começou a zombar dela, menosprezá-la, por ela ter sido estéril e ela não, ela era fértil. E ela zombava de Sara, sem falar da idade. E o que é interessante é que quando Isaac nasce, está escrito aqui, ó, Ismael zombava dele. Para mim, isso foi uma verdadeira já declaração de guerra. É, guerra esta que observamos hoje no Oriente, tá certo? Os descendentes de Ismael contra os descendentes de Isaac. Quais são os descendentes de Ismael? Todo o mundo árabe. Quais são os descendentes? Quem são os descendentes de Isaac? Israel, os judeus. Quem é que tem direito à herança de Abraão? Isaac e sua descendência. E Ismael e sua descendência nunca se conformaram com isso. Lendo Gênesis capítulo 25, dos versículos 5 em diante, está lá escrito que Abraão deu aos filhos de sua concubina bens, presentes, e os mandou para longe. Mas tudo o que ele tinha na sua casa, ele deu para Isaac. Por quê? Porque a aliança de Deus com Abraão era em relação a Isaac e não a Ismael. Basta ler Gênesis 17, versículo 21 em diante. Agora, por Ismael ser filho de Abraão, então Deus resolveu abençoá-lo. Mas olha, por que o título está dizendo das consequências da impaciência de Sara? Justamente porque Deus havia falado para os dois que eles seriam pais. E como o tempo passou e a velhice acrescentou, multiplicou-se, e além de tudo ela sendo estéril, ela duvidou em certo ponto. E o que é que ela fez? Deu a sua serva, Agar, para ser mulher de Abraão, para que daquela mulher viesse um filho para ela. E tudo não saiu conforme ela planejou, porque Agar zombou dela, a criticou, e é claro que não quis ceder o filho, né? Tá vendo, irmãos? Deixando um clima insustentável na família. E veja que as coisas podiam serem modificadas, porque Agar, ela voltou para casa, vocês se lembram? Voltou para casa. E ela ficou debaixo das ordens de sua senhora. E quando o filho nasceu e cresceu, ela poderia ter orientado esse menino. Mas não, os desrespeitos continuaram. Vocês estão vendo quando cometemos falhas e erros, tem consequências? Davi, quando pecou, Deus disse: olha, o teu pecado está perdoado, mas a minha espada não sairá de tua casa. Isto é, as consequências do pecado virão. O perdão é uma coisa e as consequências do pecado é outra coisa.
Então, neste caso, agora Sara estava juntamente com Abraão pagando um preço amargo, porque aquela hora era uma hora de muita alegria, de muito prazer, e como foi? E como foi? Todos estavam ali maravilhados, vendo aquele casal em sua velhice, gerando e dando luz a filho. Mas para Agar e para Ismael, deu outra consonância, não é? Foi alvo de críticas e zombarias. Então veja, no primeiro subponto, tudo foi alegria, tudo foi prazer. Nascia o menino, Isaque, filho do riso, porque conforme foi muito bem dito aqui, né? Num primeiro momento, Abraão riu. Gênesis 17, 17. Num segundo momento, quem riu foi Sara. E os dois não riram de Deus, não. Não pensemos nisto. Mas eles riram de si mesmos, justamente por eles não terem mais condições de gerarem filhos. E Deus honrou a sua palavra, cumprindo a sua promessa. E o menino nasceu. Mas ali já tinha um problema há 14 anos. Há 14 anos. O clima já estava insuportável. E aquela zombaria de Ismael foi, como diz no adágio popular, a gota d'água. A gota d'água. Moral da história, no terceiro subponto, a Sara pede a Abraão que mande embora aquela mulher e seu filho. Aqui está dizendo que ela pediu, mas esse pedido virou uma ordem. Uma ordem, essa que é a verdade. Está vendo? Quer dizer, problemas que poderiam terem sido evitados. Fica aqui uma mensagem muito forte, irmãos, para mim e para você. Saiba esperar em Deus. Disse o salmista: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, verso 1. A nossa impaciência só gerará problemas. Não passe na frente de Deus. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda realmente a entregar tudo para Deus. Não é isso que nos afirma o Salmo 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está vendo? Quem falava isto era quem tinha experiência. Salmo 37, verso 5. E se você pular do verso 5 para o verso 25 desse mesmo Salmo 37, olha o que diz o salmista: fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que ele quis dizer com isto? Que Deus não despreza o justo, não desampara o justo. Ele cuida, ele protege. E quando ele promete, ele cumpre. E quem era Abraão? Quem era Sara? Justos diante dele, servos dele. Abraão, amigo dele. Mas, como a falha está no ser humano, também estava na vida de Abraão e estava na vida de Sara. E a impaciência deles no que tocava à espera de um filho, achando que isso não aconteceria, gerou aquela situação de Agar se tornar mulher de Abraão, por autorização da própria Sara, e depois a serva se levantar contra a sua senhora, e dela zombar, e dela criticar. E depois o filho, 14 anos depois, zombando e criticando do seu irmãozinho que acabava de nascer.
não somente do menino, mas também dos pais. Do pai e, entre aspas, da madrasta, que seria Sara. Vocês estão vendo, queridos? Aprendamos esta lição com os nossos patriarcas, viu? Saibamos esperar em Deus. Saibamos ser perseverantes. Paulo já dizia que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, de 3 a 5. E no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sei que o contexto é uma outra coisa, mas eu estou falando da perseverança. Aquele que perseverar até o fim não somente será salvo, mas aquele que perseverar até o tempo que Deus determinou, sem dúvida alcançará a vitória, a resposta. E é um texto muito bonito que eu amo, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, o que foi que ele disse? Ele disse assim, olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Repetindo o texto, Romanos 12, 12. Foi o que não aconteceu com aqueles, nossos velhos pais espirituais, Abraão e Sara. Então, ficou aqui esta lição. Em meio a tanto prazer pelo nascimento de um filho, paralelamente veio as consequências da impaciência, as zombarias, naquela época, naquela hora de Ismael, mas anteriormente de Agar, que forçou uma situação que gerou tristeza para Abraão, que estudaremos a seguir, não é? Mas mãe e filha, e filho, Agar e Ismael, tiveram que sair de casa, tomar rumo, uma outra história, uma outra vida. E tudo isso poderia ter sido evitado, mas aconteceu. E depois que acontece, tem que dar sequência, porque tudo se torna inevitável. Então tome cuidado, viu? Tome cuidado, porque o que você fizer de errado vai gerar consequências. E consequências não têm volta. Fica aqui uma lição muito forte para a gente. Saibamos, aprendamos esperar em Deus, ser paciente e ser perseverante nele. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, Abraão tem que tomar uma atitude. Se divide também em 3 subpontos. Primeiro, Isaque é desmamado. Segundo, a zombaria. E terceiro, a tristeza de Abraão. Primeiro subponto, Isaque é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Gênesis 21, versículo 8. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaque tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. Segundo o subponto, a zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho, Gênesis 21, 10 e 11. E terceiro subponto, a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha, entre aspas, a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho, pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, qual é o título? Abraão tem que tomar uma atitude.
E os subpontos? Primeiro, Isaac é desmamado. Segundo, a zombaria. E terceiro, a tristeza de Abraão. Meus queridos irmãos e amigos, a situação estava tensa, insuportável. Abraão tinha que tomar agora uma atitude. Diante da situação e diante do pedido exigente, que eu chamaria aqui de ordem quase, né? Que Sara deu a ele. Sara que imprensou Abraão na parede. Vocês estão vendo, queridos? E tudo aconteceu no famoso dia do desmame, né? Conforme disse aqui o comentarista, era comum, né, a mãe amamentar o seu filho até essa faixa de 5 anos. Hoje você vê que se ensina por aí, né, que a criança deve ser amamentada até 6 meses no peito, né? A partir daí já começa a se adicionar outros tipos de alimento. Mas na antiguidade o comportamento, a conduta, a cultura era diferente. A Bíblia aqui não relata quantos meses ou quantos anos tinha Isaac naquele dia do desmame. O que mostra aqui é que Abraão fez uma grande festa, um grande banquete. Vocês se lembram quando Ana ganhou Samuel, que prometeu ele ao Senhor? E diz a Bíblia que depois que ela o desmamou, o levou para a casa do Senhor. Está vendo? Quer dizer, se fosse assim, uma criança tipo hoje, de 6 meses, conforme diz aí, não ia ser difícil para ele, né, para os irmãos cuidarem. É um sinal de que a criança já estava com um certo tamanhozinho bom, né? Então faz sentido essa história de 4, 5 anos para desmamar, né? E aqui o banquete foi grande. Foi grande. Mas o que aconteceu ali? Estava lá um garoto, né? Olhando aquilo tudo. E se quando o menino nasceu, ele tinha 14, se tiver certa essa situação de 4, 5 anos, veja que ele já estava com seus 17, 18 ou 19 anos. Porque a Bíblia não está dizendo se o menino foi desmamado com 2 anos, com 3, com 4 ou com 5. Era uma cultura, mas não quer dizer que fosse rigorosamente aquela quantidade de anos, 5 anos. Eu acho que variava, né? Mas se o menino, ao nascer, Ismael já tinha 14 anos, você vê que no momento do desmame ele já estava lá na frente com mais 2, 3, 4 anos. De 14, ele deve ter pulado para 16, 17, 18 até 19, se for 5 anos de desmame. Então veja que ele já não era tão criança assim. E é por isso que Sara se sentiu profundamente incomodada. E se levar essa história dos 5 anos, então Sara já estaria com 95, olha aí. Tudo isso geraria mais ainda impaciência. Mas vamos dizer que ela já estava com seus 92, 93, né? Até 94 ou 95. Então, daí ela exigir de Abraão, foi um passo. Foi um passo. A situação estava insustentável. Olha, irmãos, e tudo provocado por quem? Por ela própria. Com a colaboração, com a aquiescência de Abraão. Ele poderia ter ponderado, não, Sara, eu não vou concordar com isso. Vamos esperar em Deus. E ele era o chefe da casa, ele era o cabeça da casa. E o respeito naquela época era muito grande. O apóstolo Pedro mesmo informa que a Sara, né, pedia até bênção, chamando o seu marido de Senhor. Olha aí. Então veja que a submissão era muito grande. Se ele desse uma ordem, aquilo era cumprida. Mas ele deu ouvido a Sara. Aí me faz muito lembrar Abraão dando ouvido, Adão dando ouvido a Eva. Vocês se lembram? E Deus cobrou de Adão, dizendo, porque deste ouvido à voz da tua mulher. Está lá, em João 3, né?
Aliás, Gênesis 3, leia dos versículos 16, 17 em diante de Gênesis. Deus cobrando de Adão, porque Adão poderia também ter cobrado de Eva e ambos não terem comido daquele fruto, que resultou em quê? Na escravidão do pecado de toda a raça humana. Então, Adão se deixou levar por Eva. E no caso aqui, Abraão, outra vez, de maneira diferente, mas se deixa levar por Sara. E a impaciência se generaliza. E qual é a consequência? Essa que vocês estão vendo aí. Zombarias de parte a parte. Insustentabilidade familiar. Clima insuportável dentro de casa. Tudo isto poderia ser evitável. Amados, o que eu disse no primeiro ponto, repito agora. Aprendamos com isso tudo, irmãos. Porque vai gerar tristeza, é o que está dizendo aqui no segundo subponto. No terceiro e último aqui, né, desse segundo ponto. A tristeza de Abraão. Ele ficou triste. Imaginem, irmãos, agora ele ter que mandar embora o seu filho. Para onde? Para onde? O que tinha na frente era um deserto. E agora ele ia mandar aquela mulher e aquele filho abandonados pelo mundo afora. Não parece uma decisão terrível, difícil? Mas vocês estão vendo as consequências de atos impensados? O futuro, irmãos, é resultado de um presente, que por sua vez é resultado de um passado. O que se planta é o que se colhe, disse Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. O que o homem semear, isto também ceifará. Quem semeia na carne, da carne se colhe corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Então Paulo já começa a dizer, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. E ali, Deus usou de muita bondade, de muita misericórdia. Só tem um detalhe. O que eu acho interessante, né? É que Deus não intervém nas consequências. O papel de Deus é perdoar nossas falhas. Agora, as nossas falhas trarão resultados. E esses resultados Deus não vai impedir. Pelo contrário, Ele quer que possamos arcar com toda a nossa responsabilidade para aprendermos. Volto a dizer o que eu já disse aqui no começo, quando Deus disse a Davi, quando pecou, o teu pecado está perdoado, mas a minha espada não sairá da tua casa. E olha que Davi teve uma família daí para frente toda transtornada. Houve incesto na família, houve fraticídio na família e etc. E ali, Abraão teve que agora curtir a sua tristeza, a sua amargura, pelo seu ato inconsequente do passado, tá vendo? Ou seja, Deus teve misericórdia dele, o filho que Deus lhe prometeu manteve a palavra e cumpriu, e ele prometeu a Abraão de abençoar Ismael por ser filho dele. Mas Deus foi muito claro, olha, eu vou abençoar o teu filho, sim, mas a minha aliança é com Isaac. Eu peço até que você leia, querido professor, querido aluno, né? Gênesis 17, leia de 15 até o 23, 24, que está escrito isso que eu estou dizendo para você aqui. Deus dizendo para Abraão que ia abençoar o filho dele, por ser filho dele. Mas a aliança dele era com Isaac, o compromisso dele era com Isaac. Daquilo que Deus prometeu, que Abraão seria pai de um filho, mas com Sara e não com Agar. Está entendendo, queridos? E como Abraão, na sua impaciência, fez tudo aquilo, concordando com Sara, agora as consequências ele teria que assumir. Né? Deus o abençoou, Deus teve misericórdia dele, mas não interviu, não.
E ele teve que sofrer essas consequências, como também a própria Sara, a própria Agar, e daí por diante. Tá bom, queridos? Aqui fica a lição. Obedeça a Deus. Seja paciente no que ele te prometeu. Saiba esperar que no tempo próprio determinado por ele, tudo acontecerá. Seja paciente na tribulação, seja paciente na espera. O Senhor está te ouvindo, ele está inclinado sobre você, ele está ouvindo o teu clamor e vai te responder. Salmo 40, verso 1, Jeremias 33, 3. Clamas a mim e responder-te-ei. Terceiro ponto e seus subpontos. Glória a Deus. Terceiro ponto, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Se divide também em 3 subpontos. O primeiro, Abraão despede Agar e Ismael. Segundo, Agar e Ismael no deserto de Berseba. E terceiro, Deus ouviu a voz de Ismael. Primeiro subponto, Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Gênesis 21, 14. Segundo subponto, Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se no lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero, conforme vemos em Gênesis 21, 15 e 16. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Gênesis 21, 16. Terceiro subponto. Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Gênesis 21, de 17 a 21. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Jeremias 33, 3. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Salmos 121, versículo 1, pastor Mário Souza. Terceiro ponto. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Agar, Ismael, deixam a casa de Abraão. Subpontos? Abraão despede Agar e Ismael. Agar e Ismael no deserto de Berseba e Deus ouviu a voz de Ismael. Eu vos convido agora, queridos irmãos e amigos, a imaginar a cena e o cenário. Primeiro subponto aqui. Imaginem a cena. Abraão despedindo, mandando embora aquela mulher com aquele menino que era o seu filho, agora um rapaz. E ele dá um pão e um depósito de água, que daria para 1, 2, 3 dias. Imagina? Vocês estão imaginando? Como estava o coração de Abraão? Como estava, irmão? Era um pai. Não somente ele estava com pena do filho, como da própria mulher. Ele, Abraão, mais que ninguém, sabia os perigos do deserto, o que era enfrentar um deserto. Ele, ao longo dos seus agora mais de 115, quase uns 120 anos, né? Quantas vezes
ele atravessou aquele deserto afora? Quantas vezes? Sendo ele um homem, e sempre ao lado de caravanas. Sempre, irmãos, caravanas atravessavam desertos. Ninguém ousava atravessar sozinho, porque eram muitos os perigos, desde assaltantes a feras, etc. E agora, uma mulher com um jovem, sem armamento, sem nada. Que cena, né? E o cenário do deserto? Árido, areia, sem vegetação, sem água potável com abundância. Deserto, irmão, deserto. Precisa dizer mais alguma coisa? Não parece assim um quadro desolador, terrível, hein? Agora dá para se entender, né? O motivo desta briga, deste ódio, desta situação existente entre árabes e judeus. O negócio vem de longe, queridos. O negócio vem de muito longe. E não adianta negociação de paz daqui e dali. Homens não dá jeito. Somente lá depois da grande tribulação é que haverá esse conserto, quando o milênio for instalado, que Jesus vier para estabelecer a paz na terra. E Deus fala aqui da reconciliação, da pacificação que haverá entre Israel, o Egito, etc. Mas agora, e essa história que hoje conhecemos, os árabes conhecem muito mais que nós, e os judeus também. Do jeito que está no livro Bíblia, também está no Alcorão deles de outra forma, com outra visão deles. E quando eles se lembram da maneira como a matriarca H, juntamente com Ismael, que foi o patriarca deles, vocês imaginam o que é que gera no coração deles, né? Mas tudo isto por uma precipitação, por uma inconsequência, né? Porque nada disto era para acontecer se Abraão e Sara tivessem verdadeiramente esperado em Deus. Não vou falar crido em Deus, né? Crer em Deus, porque eles creram. Abraão creu em Deus, isso foi lhe imputado por justiça, tornou-se o pai da fé. Então, o crer não se discute. É fato. Mas a paciência, sim, é discutível. Eles não foram pacientes. Falharam humanamente falando. E as consequências vieram. E nessa lição estudamos aqui. Agora imaginem a saída da casa, muita amargura, muita tristeza, muita lágrima por parte da mãe e do filho, e certamente às escondidas. Abraão deve ter chorado muito. Mas disse Deus, né? Faça o que a Sara está pedindo, vai lá. E Deus cuidou, sabe, irmãos? Aí entrou outra vez a misericórdia de Deus. Como Deus é bom, né? Volto a citar Salmo 103, verso 14. Ele conhece a nossa estrutura, sabes que somos pó. Ele sabe que Abraão e Sara erraram, mas são humanos, são falhos, são frágeis. Como a dona H também errou, zombando e criticando da sua senhora. Olha aí, não era para ela ter feito isto. Sara errou, claro. Abraão errou, claro. E H? Claro que errou também. Então todo mundo pagou, tendo consequências funestas. Agora, no deserto, imagine agora aquela mãe tendo que administrar o pouco que tinha ali. E quando a água acabou e o pão acabou, imagine o desespero. Agora ali estava quem? Uma mãe. Uma mãe que preferia morrer e não ver o seu filho morrer. É coração de mãe.
E ela vendo que não tinha outra alternativa. E, de repente, o menino começa a chorar. E ela sabia que era de sede, e ela sabia que era de fome. E o pior, ela sabia também que nada, absolutamente nada, podia fazer. Imaginem, meus queridos, que desespero. É por isso que eu estou dizendo aqui, vocês estão imaginando a cena, imaginando o cenário, aquele deserto sem fim, ela olhando para um lado e para o outro, não vendo uma pequena fonte sequer que o menino pudesse beber água, ou de onde tirar qualquer tipo de alimento, uma fruta, uma coisa qualquer. Era deserto, não tinha uma árvore, não tinha uma fruta, não tinha sequer uma sombra. Mas, de repente, o menino chorando, chorando, Deus ouve a voz do menino. Leia todo o texto para vocês verem o final da história. A fonte que aparece, né? A sede que é saciada, a promessa de Deus que daquele menino faria, né? Uma potência. Ele se tornou um flecheiro no deserto, habitou com a mãe dele lá, e ele foi pai de 12 príncipes. Tá vendo? Que se tornou o mundo árabe. E Deus abençoou de tal forma por ele ter sido filho de Abraão, que o mundo árabe hoje é uma potência econômica no mundo. As maiores reservas de petróleo do mundo estão no mundo árabe. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas foi estabelecida uma inimizade entre Ismael e Isaque, entre os árabes e os israelitas, que perdura até o dia de hoje. Porque até hoje eles acham, na opinião deles, que por serem filhos de Abraão, eles têm tanto direito à terra de Israel, a capital de Jerusalém, como Isaque. Mesmo eles tendo tantas terras, não é? Olha quantas nações, mas mesmo assim, eles não se conformam e acham que aquele território de Israel, com a sua capital, também pertence a eles. Veja que o negócio é tão forte que, depois que o templo foi destruído no ano 70, se você chegar lá, tem uma mesquita deles, no templo, no lugar do templo. Está lá. E aquilo tem que sair dali, porque o terceiro templo tem que ser erguido, e vai ser erguido lá, onde foi erguido o segundo e o primeiro. E aquilo pertence a Isaac, aquilo pertence a Jacó, aquilo pertence aos filhos de Jacó. Mas essa guerra só vai acabar, irmãos, quando o milênio chegar. Não tem política da ONU, da OEA, da OTAN, nada resolve. Somente a intervenção de Deus. Assim como Deus interviu no nascimento de Isaac, assim como Deus interviu no sofrimento de Agar e de Ismael no deserto. Desculpe a tosse, irmãos. Deus vai intervir outra vez nesta briga, pondo um dia paz no vale do Senhor. Viu? Fica a experiência. Não te precipites, não te impacientes com as promessas de Deus. Não faça como Abraão fez, nem como Sara, nem tampouco como Agar. Porque Deus cuida de nós. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, versículo 7. E com certeza, ele vai continuar cuidando. Assim como cuidou na velhice de Abraão, de Sara, cuidou de Isaque, de Jacó, de Israel, cuidou de Agar, cuidou de Ismael.
Ele vai cuidar de cada um de nós, nos dando a sua bênção, a sua graça e sempre a sua paz. Pense nisto. Deus te abençoe. Conclusão. Finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Jeremias 1:12. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Pastor Mário Souza. Deus não precisa de ajuda humana. O que ele quer é obediência a ele. Tudo que ele promete, ele cumpre. Ele é fiel em suas promessas. Suas promessas jamais falharão. Aprendamos isto e confiemos sempre no nosso Senhor Deus e no seu Filho Jesus Cristo e na pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Precipitações, impaciências só tumultuam e atrapalham o agir de Deus. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Espere, pois, nele, e ele te ouvirá. Deus te abençoe. E lembre-se, não falte à escola dominical. Meu Deus e meu Pai, te rendo graças por esta tão preciosa lição. Que saibamos, ó Deus, esperar em ti, sem nos impacientarmos, e assim gerar problemas para as nossas próprias vidas, por não dar crédito ou paciência às tuas promessas. Sabemos que aquilo que prometes, tu cumpres. E assim como fizeste com o próprio Abraão, Sara, Agar e Ismael, abençoando-os conforme prometestes, que assim, ó Pai, tuas promessas continuem sempre se cumprindo em cada um de nós. Receba, Senhor, a nossa gratidão sincera, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o eterno amor de Deus, Pai, que a inefável graça de Jesus Cristo, Deus, Filho, e a doce consolação do Paracleto e Deus Espírito Santo venham repousar sobre a igreja, noiva do Cordeiro, em toda a terra espalhada, que ansiosamente aguarda o retorno dele para com ele morar por toda a eternidade. Amém. Amém. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos seus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
tarde se extingue a vida e quer a morte te arrebatar. Nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo irá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Mas as